Opa, vamos revisar um pouco mais de botânica. A aula de hoje, pessoal, é sobre hormônios vegetais. Mais especificamente, vamos falar sobre auxina. Está lembrado desse conteúdo? Vem revisar a biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito de Biologia, do canal Biologia na Veia. Estamos aqui para revisar um pouco do conteúdo de fisiologia vegetal, tá? Fizemos aí, tá, gente, uma enquete no Instagram, né? @JeanBrito. Fizemos uma enquete perguntando o que é que o aluno queria revisar no canal, quais aulas eles queriam que eu gravasse aqui no canal com teoria. Um dos pedidos, tá, gente, foi sobre hormônios vegetais. Então vai lá, a gente tem já uma aula gravada sobre esse tópico, tá, gente? Que é uma aula sobre gás etileno. Pode procurar aí no canal que você vai encontrar a aula sobre gás etileno. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de auxina. Auxina, tá, gente? O principal hormônio presente nas plantas. É um dos hormônios mais famosos que tem. Não vamos resumir, tá, gente, somente a uma aula. Mais adiante a gente vai estar postando mais aulas para falar um pouco também a respeito de auxina. Continuar falando, né, um pouco mais a respeito desse tópico, um hormônio vegetal super importante, tá bom? Então, pessoal, eu fiz um resumão aqui no quadro, os pontos mais importantes relativos à auxina. A aula é de botânica, é fisiologia vegetal, os hormônios vegetais, também chamados de fito-hormônios, tá? A auxina, tá, gente, sintética, a auxina natural, melhor falando, ela recebe esse nome de ácido indolacético. A gente chama ela pela sigla de AIA. Existem também auxinas sintéticas, eu ia até falar agora no comecinho auxina sintética, né? Mas existem ainda auxinas sintéticas, aqui a gente está citando uma delas, ó, 2,4-D. Existe uma auxina sintética chamada de ANA, né, pela sigla ANA também. Esse aqui é o nome da auxina natural. É o ácido indolacético, que a gente pode chamar pela sigla AIA. Isso é muito comum, tá, gente, nas questões, a auxina ser também chamada de AIA. Beleza? É o principal hormônio vegetal, tá, gente? Lembre-se que os hormônios vegetais, eles também são chamados de fito-hormônios. Fito quer dizer planta, tá? Então, fito-hormônio. A auxina é o principal dos fito-hormônios. É o hormônio mais famoso que tem nas plantas, tá? É também conhecida como hormônio do crescimento vegetal. Gente, às vezes a questão compara hormônio do crescimento animal com hormônio do crescimento vegetal. O hormônio do crescimento animal, tá, gente? O hormônio do crescimento da gente é a somatotrofina, ou somatotropina, produzida pela adenohipófise, tá? O GH. Nas plantas é o AIA, o hormônio do crescimento vegetal. Como é que a auxina atua, gente? Deixa eu vir pro lado de cá para ficar também fácil vocês enxergarem aqui, eu não ficar tão apertadinho ali, tá? Como é que a auxina atua? A auxina, tá, gente? Ela faz com que as células vegetais sofram uma elongação. Elas alongam sua estrutura, tá? Então promove elongação celular. As células são originadas por divisão celular e a auxina tem um efeito muito voltado para a elongação da célula, tá bom? Onde é que essa auxina vai ser produzida nas plantas, gente? Ó, ela é produzida principalmente nas gemas caulinares. Lembra da gema caulinar? Existe a gema apical, que é aquela que está localizada no ápice da planta, e existem também as gemas laterais. A auxina é produzida em grande quantidade, tá, gente, nas gemas do caule. Também podemos encontrar uma boa produção de auxina em folhas jovens, em frutos jovens, tá? Estruturas mais jovens tendem a produzir uma boa quantidade de auxina. Se a estrutura vai ficando mais velha, ela já diminui essa atividade de produção de auxina, tá bom? Gente, ó, um ponto super importante para a gente reforçar aqui para vocês, ó. Numa planta, o deslocamento da auxina vai sempre acontecer no sentido caule-raiz. Então, a auxina que é produzida em grande quantidade lá nas gemas caulinares, ela vai descer na planta. A auxina, se você botar a auxina, por exemplo, na raiz de uma planta, ela não sobe. Então, na planta, a auxina, ela tende a se deslocar respeitando aqui
esse sentido caule raiz. Como a auxina é produzida no caule, isso não é problema, né? A tendência é ela sair descendo na estrutura da planta. É natural que a gente encontre no caule da planta maiores concentrações de auxina do que aquelas concentrações que a gente encontra na raiz da planta, tá? Na raiz geralmente tem pouquinha auxina chegando, tá? Isso faz com que a gente também termina tendo uma consequência, né? No caule, como o caule está acostumado a ter muita auxina, geralmente pequenas variações de auxina não dão tanto efeito assim para caule. Mas na raiz, como chega muito pouca auxina ali, um pouco de variação para mais ou para menos já tem um efeito importante ali. Por isso, tá, gente, que excesso de auxina em regiões de raízes normalmente tende a ter um efeito inibidor de crescimento. É sim, gente, esse mesmo hormônio, que é conhecido como hormônio do crescimento, nem sempre vai estar estimulando o crescimento. A auxina, dependendo do órgão e dependendo da concentração, pode tanto estimular como pode também atuar com efeito inibidor de crescimento, tá bom? Super importante citar isso para vocês. Vem para cá, gente, eu separei aqui nessa coluna, eu separei as funções mais importantes que a gente vai encontrar para esse hormônio vegetal que é a auxina, tá? Uma delas, ó, atua no crescimento de raiz, caule e gemas. Gente, atuar no crescimento não é sempre estimular. Eu acabei de falar agora para vocês, tá, que é possível que a auxina estimule, mas ela também pode inibir o crescimento da planta, tá? Então pode atuar estimulando ou inibindo o crescimento de raiz, caule e gema. Depende de quê? Depende da concentração. E depende, obviamente, do órgão que a gente está observando. Em aulas futuras, tá, gente, a gente vai ver com vocês que a raiz é muito mais sensível à auxina. Um leve aumento já pode ter efeito inibidor. O caule já trabalha com mais auxina, então você vai precisar aumentar muito mais para que a auxina tenha esse efeito inibidor, tá? Nas gemas caulinares pode ter também efeito inibidor. A gente vai evidenciar isso no mecanismo de dominância apical, quando a gente for explicar esse processo para vocês também, tá? Então a auxina, tá, gente, nem sempre vai estimular crescimento, pode também inibir. Depende da sensibilidade do órgão e depende da concentração desse hormônio. Tá joia, né? A auxina atua na abscisão de folhas e frutos. Esse processo de abscisão, tá, gente, é o processo de queda natural. Quando uma folha fica velha, a tendência é ela cair. Quando o fruto fica mais velho, a tendência é ele cair também. Eu queria lembrar para vocês, tá, gente, que a auxina ela não atua sozinha nessa abscisão. Na realidade, a auxina, para acontecer a abscisão, ela vai ter que cair em quantidade. Mas não só isso, e ela cai em quantidade em estruturas mais velhas, né? Não somente a queda da auxina, tem que ter também um aumento na concentração do gás etileno. Tem que ter essas variações aí, tá? Uma queda na concentração de auxina e um aumento na concentração de etileno vão favorecer a ocorrência dessa abscisão. Só repetindo, tá, gente? A abscisão é um processo de queda natural, tanto de folhas quanto de frutos. Quando estão mais velhos, tendem a cair. Às vezes, quando estão doentes, também tendem a cair, tá? A auxina, gente, é um hormônio que atua nos tropismos. A gente tem aula sobre fototropismo aqui no nosso canal. A gente tem aula sobre geotropismo aqui no nosso canal também, tá? A auxina é o hormônio que atua nesses movimentos de crescimento, tá, gente? Tropismo a gente pode definir como um movimento de crescimento vegetal que ocorre em resposta a um determinado estímulo. Se for um fototropismo, vai ser em resposta à luz. Se for um geotropismo, vai ser em resposta à gravidade. Esses são os dois mais famosos, mas existem outros tipos de tropismos também, tá? A auxina atua na dominância apical. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá, gente? O que é a dominância apical? É a dominância que o ápice exerce sobre o crescimento da planta. Toda vez que o ápice estiver presente, ele é quem vai dominar o crescimento da planta e as gemas laterais tendem a permanecer dormentes. Isso é dominância apical, tá? Se a gente corta o ápice da planta, a tendência é ela formar novos ramos. Isso tem tudo a ver com a auxina, porque é a auxina que termina inibindo a germinação das gemas laterais. Depois a gente vai ter uma aulinha sobre isso. A auxina estimula a formação de raízes secundárias e raízes adventícias. Então a auxina tem um papel importante no enraizamento de uma planta,
tá? Então seria também mais uma função importante desse hormônio. Já deu para entender por que a auxina é o hormônio mais famoso, mais importante das plantas, né? É inclusive aquele que tem mais chance de cair numa prova, tá? Olha aqui mais função, ó. Estimula o desenvolvimento do ovário para a formação do fruto. Isso não é uma função só da auxina, tá? Giberelina também tem um papel de promover a formação do fruto. Tanto giberelina como auxina vão estimular o desenvolvimento do ovário. Lembra, né, gente? O fruto vem do ovário da flor. O fruto resulta do desenvolvimento do ovário da flor. Quando o ovário desenvolve, se forma um fruto. Para esse ovário desenvolver, precisa de auxina, precisa de giberelina, tá? Esses dois hormônios têm papel atuante nesse processo de formação do fruto. E, pessoal, existe um tipo de auxina sintética, né, chamada 2,4-D, que pode ser utilizada aí na agricultura com ação herbicida. Utilizada, ela tem uma ação seletiva, tá, gente, sobre dicotiledôneas de folhas largas. Então ela consegue matar somente plantas que são dicotiledôneas de folhas largas, uma ação seletiva sobre essas plantas. Então é possível pulverizar uma plantação utilizando esse tipo específico de auxina. E isso vai promover a morte de ervas daninhas, tá? Então, numa plantação, as ervas daninhas elas ficam disputando espaço, nutrientes, né? Atrapalham o desenvolvimento dos vegetais que estão sendo cultivados. E existem alguns artifícios, né, para se utilizar para a eliminação dessas plantas. Um deles pode ser o uso de algum tipo de herbicida. A auxina 2,4-D é uma auxina sintética que pode ser utilizada com essa finalidade. Tá bom? Então, pessoal, essa foi uma aula a respeito da auxina. A gente ainda vai voltar a falar sobre esse hormônio vegetal tão importante aqui no nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, que é super importante para o nosso canal, né? Faz aquele comentário, tá? Tira a sua dúvida, faz uma pergunta aí. A gente tenta sempre dar uma atenção máxima aos nossos alunos, né? Para fazer com que eles fiquem bem satisfeitos com o nosso canal, tá? E isso é importante para o crescimento da gente, o nosso crescimento, o meu e o seu. Nós vamos crescer juntos, tá bom? Gente, grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tá? Vamos juntos nesse projeto, eu, você, até a sua aprovação.